tem que fazer sobre a questão da possibilidade que, claro, que eu já trabalhei, inclusive, no canal, sobre a possibilidade dos outros pastores não serem mais espirituais, mas se bem que aí que tá, o problema é que eles pregam e as pessoas se convertem, se eles são usados como instrumentos, eles meio são mais, né? Mas eles podem eventualmente tentar fazer uma jogadinha em que eles não seriam mais espirituais, e sei lá, de repente eles fazem as pregações sem necessariamente receber informação espiritual nenhuma, então, portanto, eles não estariam sendo usados por nenhuma entidade espiritual, né? Ou nem Deus, ou nem anjo, e nem nada disso. Tá, isso pode ser plausível, então eles fariam as pregações por eles mesmos apenas. Esperariam depois que o Espírito Santo converta, mas eles não fariam uma mensagem a partir do Espírito Santo. Haveria, de repente, até outras possibilidades em que eles não seriam usados e mesmo assim ministrassem a palavra, e de repente não fossem mais espirituais, não caracterizassem materialidade espiritual. Ok. Só que não importa. Porque no meu caso, aí que tá. No meu caso eu não posso ser julgado nesse sentido, porque há duas possibilidades. Ou tanto eu sendo mãe espiritual, na época que eu creio em Cristo, tenho, vamos dizer, quando eu tinha Cristo como pastor, eu teria, sendo mãe espiritual, teria autoridade para pregar como, né, como crente e como pessoa que tem Cristo como pastor, da mesma forma que os pastores. E mesmo que se desses pastores nem todos sejam, entre aspas, mães espirituais. Então, vamos dizer, as duas valências, né? De repente, os outros pastores apenas fazem pregações por eles mesmos e não usam nenhum tipo de auxílio espiritual, entre aspas. Então, eles estariam mentindo, ou talvez não mentindo, mas fingindo, ou nem isso, fingindo que tem ali a autorização espiritual, ou estariam com a entidade para poder fazer a pregação, eventualmente não estão. Se bem que eles não posso acusar de mentira, porque às vezes não é mentira, ele pode declarar isso. Falar, ó, eu não recebo sempre o Espírito Santo para falar nada, ou nem o Espírito Santo, qualquer outra entidade, né? Que eventualmente auxilie na questão da palavra e tudo mais. Então ele pode ter Cristo como pastor, mas não se valer de nenhuma energia espiritual no momento da pregação, por exemplo. Não quer dizer que ele deixe de ser crente por causa disso. Quer dizer, alguns sim, porque eventualmente alguns aplicam o mandamento. Então, eles continuam ali na questão da cristandade. Né? Mas independente, eu não estou nem para falar disso exatamente. Estou dizendo assim, sim, eu sou mãe espiritual, posso eventualmente ser mãe espiritual e ser crente, portanto tenho autoridade para pregar, tendo Cristo como pastor. Em sendo assim chamado. Da mesma forma que os outros pastores podem não ser mães espirituais, não recebem ajuda espiritual para fazer a pregação, montam lá por eles mesmos, mas têm autoridade de Cristo para poder fazer, embora não sejam mães espirituais. Então, ok, aqui nós estamos, entre aspas, em pé de igualdade, porque a autoridade que eles têm é a autoridade que eu tenho, embora o plus da materialidade espiritual. Tanto que foi o próprio caso que já faz anos, né, a questão do criminal, já mais de 3 anos, eu acho, quando o sujeito diz lá, não, mas não, o cara finge, não, você deixou a sua filha presa, não sei o quê, e o cara, poxa, deixei a filha preso. E daí o policial que estava provocando, não, mas eu não faria isso com meus filhos, eu não faria isso, eu não faço isso, eu tenho uma filha, eu não faço isso. E daí termina ali numa criação, uma entrevista que está tendo com o suspeito, né? Ele fala assim, o policial pergunta, eu não sou mãe espiritual. Ou seja, só que no meu caso, tudo bem, se eu sou mãe, tudo bem. Se eu restei como mãe, tudo bem, não fui enganado. E daí o cara pressionando ali, né? Não, porque não, na verdade eu não sou pai, na verdade eu não sou pai. Pressionando outro cara que era pai, né? Não, mas é que no meu caso eu tenho que tirar a real. Não, comigo não importa se o outro é mãe, se o pastor é mãe espiritual, não interessa o que eu sou e o que eu deixo de ser. E se essa autoridade restou. Né? Então, isso não importou, na verdade. Mas em comparação com qualquer pastor, eu estava em pé de igualdade nesse sentido. Não como pastor exatamente, porque para mim eu era mais um evangelista, não me encarava como pastor. Né? Eu já falei sobre essa diferenciação. Só que acontece, aí que tá, aí é a grande questão. Aqui é a grande questão. Aqui é a grande questão. Aqui que na verdade é o divisor de águas do momento. Daquele momento específico. Não tinha nada a ver com ser cachorro de outra pessoa. Isso aqui é a Bíblia que diz. São duas. Inclusive a própria Bíblia se diz que eu sou mãe espiritual. A princípio estava me conferindo alguma autoridade. Interessante, porque isso nós teríamos que presumir que há mais de uma entidade espiritual que não obedeceria por obrigação. Se eles estão falando que teria que ter autoridade cristã, vamos dizer assim,
teria que ter Jesus como pastor para poder pregar. Se isso não caracterizar mais de um tipo de pecado, então há outras entidades que também não sugerem a mesma doutrina, mas que sugeriam o mesmo nível de obediência, não totalizante, mas vamos dizer, quase totalizante em relação, por exemplo, aos mandamentos. Então, a questão é se eu teria, só porque seriam meus filhos espirituais, autoridade para pregar, por via de outra entidade espiritual. Mesmo sem ter autoridade em Cristo, apenas por ser mãe espiritual e, no caso, por ser mãe espiritual, ter alguma autoridade para pregar fora do pastoreio cristão. Fora de aceitar Cristo como pastor. Então, quer dizer, essa é a grande questão. Mas na igreja não pode. Então, eu achava que não. Só que como havia acusação, eu falei, isso tem que ser limpo, isso tem que ser averiguado na prática. Porque havia dúvida realmente. Entendeu? Então não é questão, eu posso presumir que eu não posso pregar. Posso presumir. Não quer dizer que essa seja a realidade. Então, e a Bíblia, para mim, nunca exatamente deixou inteiramente claro, a ponto de eu falar assim, não posso pregar e ponto. Parece que sim, mas eu nunca cheguei a uma conclusão também 100% em relação a isso. Em 2023 fui tirar a real. Fui tirar essa real. Em 2022 também. Então, não vejo nada. A dúvida existia. Até antes mesmo do seriado Criminal. Antes. Porque eu falei, poxa, será que não sendo cristão tem alguma autoridade? Porque eu teria algum vínculo com as pessoas, mesmo que não seja maternidade? Ou, de repente, eu sou mãe e não sei, mas eu acho que não, né? Pela questão ali da metáfora. Mas, de repente, por algum outro vínculo, eu falei, cara, pode ser que de alguma forma eu seja responsável e eu tenho que pregar mesmo não estando em Cristo, mas usando a estrutura da igreja para isso. Mas não pode, mas não sei. Não, mas pode ser que sim. Depois, com o argumento da maternidade espiritual, peraí. Então talvez eu possa pregar não tendo Cristo como pastor, apenas pela autoridade, entre aspas, mandamental semi-totalizante, vamos dizer assim, obedecendo, vamos dizer, a maioria dos mandamentos, mas não todos. De repente só por isso. De repente por ser mãe espiritual. E só por isso, né? Para as pessoas estarem vinculadas a mim. De repente, já que eu usei a estrutura da igreja para isso, falei, então sobrou. Então, de repente eu posso fazer isso sem Cristo. Mas era essa a dúvida, entendeu? E daí o pessoal falou, não, mas aí tem que ter Cristo como pastor. Não, claro, é a minha premissa, mas eu não tenho certeza se essa premissa é inteiramente verdadeira em havendo níveis de obediência paralelos, de repente derivados de outras entidades espirituais. O pessoal pode perguntar assim para mim, mas no final isso seria uma outra religião. Sim, mas acontece que se eu cometer um pecado, eu posso acabar caindo no malho dessas outras entidades espirituais que têm o mesmo nível de obediência. E essa é a grande questão. Mas isso estava sendo discutido. A ponto de que, inclusive achei adiantado a questão ali de 2022, porque isso estava sendo avaliado ainda. E tem argumento para dizer que sim. Que eu poderia fazer a pregação em igreja evangélica sem obediência total aos mandamentos e sem permissão de Cristo. Dava para pensar isso? Dava, só pela maternidade espiritual e pelo grau de obediência. E aí eu seria responsabilizado. E esse argumento, inclusive, ele é anterior ao próprio Criminal, na verdade. Né? Esse eu já sabia antes. Só que aí que tá, essa crítica não pode ser feita a mim porque eu já sabia. Então não adianta agora dizer, não, mas você tem que ter autorização de alguma forma de Cristo, tem que ter, aceitar Cristo como pastor para poder fazer a pregação. Sim, mas há argumentações em contrário antes. Porque eu sei, se eu cometer um pecado, eu sei que eu vou cair em outro malho. Ou em outra malha. Né? Eu sei que a camada é diferenciada. E eu posso ser cobrado no segundo lugar. Eu sabia disso. A discussão já era antiga, na verdade. Só que o crime não colocou isso de uma maneira acusatória, não... de uma maneira desinformante. No caso ali, era uma acusação que desinformava o que realmente estava acontecendo. E quais eram as valências, os argumentos que eventualmente permeavam a discussão. Que é o que vocês estão fazendo agora, inclusive. Desde antes, inclusive, eles faziam isso em relação à maternidade espiritual. Vocês estão errados desde 2021. Se não antes. Acho que até antes um pouco. Mas pelo menos desde 2021. Só que eu já estava nessa discussão, então eu falei, peraí, eu já sei que o critério de obediência vai ser outro.
se eventualmente eu cometer um pecado. Então, poderá haver algumas acusações derivadas da desobediência, entre aspas, né? E elas vão estar vinculadas à questão da pregação que eu fiz antes. Mas eu sabia disso. Antes de ser acusado. Então, a nível de discussão eu já conhecia melhor os argumentos. Né? Eu já conhecia, não inteiros, não todos, mas eu sabia o que estava acontecendo. Eu sabia qual era a pegada. Só também eu não questiono a questão exatamente da maternidade espiritual, porque o vínculo poderia ser qualquer outro. Né? Poderia me chamar de pessoa que tinha autoridade para pregar, e isso já seria uma acusação, na verdade. Né? E talvez com o mesmo nível de profundidade, não, talvez não o mesmo nível, mas de repente um pouco menor do que o nível de maternidade espiritual. Você seria responsável igual. Mesma coisa. Então, quer dizer, essa é a discussão. Então, e se eu posso pregar sem ter Cristo como pastor, porque talvez haja outros malhos em que uma obediência grande aos mandamentos gere a cobrança ou a obrigação de fazer a pregação para filhos espirituais, mesmo estando fora do pastoreio de Cristo. Mas essa era a discussão. E essa era, acho que desde 2020, na verdade. Ela não foi nem iniciada por você. Então, quer dizer, nem exatamente iniciada por vocês. Então, não, nesse ponto, o que vocês agregaram não é muito bem o que realmente ocorreu. Ou, eventualmente, uma coisa ou outra, o pessoal que me criticou pode ter agregado, mas de uma maneira incompleta, insuficiente, havia outros elementos, né, na discussão. E acho que não trabalharam isso devidamente. Claro, eu tive que buscar muitos argumentos, então fica esse complemento do canal. E sim, de repente, para mim, eu tinha que testar, mesmo não tendo Cristo como pastor, eu tinha que testar porque eu poderia ser responsabilizável por outro tipo de malha. Porque a questão dos filhos espirituais ainda poderia estar de pé, mesmo que Cristo não fosse meu pastor. Então era essa a discussão. Então, apenas esse complemento do canal. Não me vejo como cachorro, porque o que vocês estão falando, havia outros elementos que poderiam caracterizar a minha responsabilidade. Então, valeu, fica esse complemento.